Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, acolhemos a palavra como quem abre a casa e o coração ao próprio Cristo. Hoje, ela nos chama uma fé que não é teoria, mas uma força que recria, e é uma religião que não fica na aparência, mas transborda em misericórdia. Paulo, na primeira leitura, tirada da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 a 25, confessa sem rodeios: o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra poder que ele usa, ou seja, dynamis no grego, não é um conceito frio. É energia de Deus que age como na criação e na ressurreição. O Evangelho não é só um conjunto de ideias. Ele é presença eficaz que nos faz novos. E quando Paulo fala da justiça de Deus, ele não descreve um juiz carrancudo, mas a fidelidade amorosa de Deus que pela fé nos justifica e nos põe de pé. E é por isso que ele cita: o justo há de existir pela fé. Ou seja, quem se apoia em Deus, quem se deixa moldar por Deus, aprende a caminhar com um coração novo, capaz de confiar e de amar. Paulo também denuncia uma tentação de ontem, mas também de hoje: trocar o Criador pelas criaturas. Quando a criatura ocupa o lugar de Deus, nasce a idolatria. No tempo dele eram deuses de pedra. O nosso podem ser o dinheiro, pode ser a imagem, pode ser o sucesso, o prazer sem limites. Quando eu tomo o trono, a mente escurece, o coração se endurece e as relações adoecem. O caminho de volta é simples e profundo. Retornar à fé como relação viva com Deus. Deixar-se alcançar por sua graça e assim reordenar tudo. O evangelho que ouvimos, tirado do livro de São Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 41, traz uma luz nessa volta. Jesus aceita a mesa do fariseu, mas transforma o almoço numa revelação. Ao não fazer a ablução ritual, ele provoca uma pergunta, e a partir dessa pergunta, ele revela o que é essencial. Aquele que fez o exterior é o mesmo que fez o interior. Eis a chave dessa cena. Pureza não é um gesto que vem de fora, mas pureza é uma obra de dentro do coração. De nada adianta prato brilhando e coração fechado.
E Jesus conclui com uma frase de ouro: dá esmola do que é vosso e tudo ficará puro para vós. A palavra esmola vem de hélios, misericórdia. Em outras palavras, o que purifica é a caridade concreta, gratuita, que reconhece que tudo que nós recebemos vem de Deus e por isso nós aprendemos a repartir. Vejam como as leituras elas se abraçam. Paulo proclama o Evangelho como força que salva e refaz. Jesus mostra essa força, operando, convertendo o coração da aparência para a misericórdia. A espiritualidade da unidade nasce exatamente aqui. A fé que recebemos de Deus gera comunhão entre nós. A misericórdia que praticamos entre nós confirma a fé que dizemos ter em Deus. Não é possível coração unido a Deus e dividido com os irmãos. Onde o amor circula, a vida floresce. Onde a aparência reina, tudo resseca. E a Igreja confirma isso hoje com o testemunho de São Calixto I Papa e Marte. Nascido escravo, humilhado, preso, ele conheceu na própria pele o que Paulo chama do poder de Deus. Quando Cristo o alcançou, Calixto não se envergonhou do Evangelho. Fez dele a medida do seu pastoreio. Organizou as catacumbas para guardar com amor os mártires e, sobretudo, defendeu a reconciliação dos pecadores. Havia quem quisesse excluir para sempre aqueles que caíram. Mas Calixto, porém, leu o Evangelho por dentro, como Jesus hoje nos pede. Pureza não é rigidez, é misericórdia que devolve dignidade. Foi assim que ele encarnou Lucas capítulo 11. Não bastam ritos, é preciso coração que reparta. E aplicou Romanos capítulo 1. A justiça de Deus, antes de punir, salva. Antes de descartar, refaz. Na hermenêutica do nosso tempo, queridos irmãos, isso significa cuidado com a religião de vitrine e de coração vazio. Cuidado com a fé que critica por fora e não se deixa curar por dentro. Nosso mundo, ele é tentado a adorar a performance, a visibilidade, a polarização. A palavra de hoje nos convida a outra lógica: voltar à fonte, deixar o Evangelho nos reconstruir e transformar essa graça em proximidade, partilha e perdão. Em casa, no trabalho, na comunidade, a pergunta não deve ser como eu pareço, mas quem está sendo amado através de mim. Missão não é fazer muito barulho. E o mesmo missionário, ele é a hora de traduzir essa exegese em passos. É permitir que o poder do Evangelho percorra as nossas ruas com gestos simples e firmes. Onde há um coração reconciliado, aí a missão acontece. Onde alguém aprende a repartir o tempo, a escutar, a repartir o pão, aí a pureza floresce. Onde uma comunidade escolhe o diálogo e a unidade, ali Deus é honrado mais do que qualquer 1000 aparências. Se a campanha
missionária nos lembra, missionários da esperança entre os povos. A resposta de hoje é: esperançar com obras de misericórdia e com coerência de vida. E tudo isso desemboca no sacramento da Eucaristia. Aqui o Evangelho mostra a sua dinamis. Cristo se dá a nós como pão partido, vinho da alegria e medicina do coração. Ao nos aproximarmos da mesa do altar, a palavra nos pergunta: venho só cumprir um rito ou venho trazer o interior para ser curado? Receber o corpo do Senhor é acolher a justiça de Deus, que me endireita, e é decidir repartir como Ele a minha vida, minha palavra e meus bens. Quem comunga sem misericórdia fica na superfície. Quem comunga para amar, esse existe pela fé, como ensina São Paulo. Pensamos então, queridos irmãos, queridas irmãs, Senhor, tira de nós a idolatria das aparências. Derrama em nós o poder do Teu Evangelho. Purifica o nosso interior com a Sua misericórdia. Faz da nossa comunidade um sinal de unidade. E nos dá, como São Calixto Papa, a coragem para reconciliar e servir. Assim, Pai, a Tua Igreja caminhará no mundo como casa de portas abertas, e o Teu nome será santificado não só nos lábios, mas no coração e nas obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.